Você já refletiu sobre quem definiu quais livros deveriam estar presentes na Bíblia que você tem em mãos hoje? Quem determinou o que seria considerado palavra de Deus e o que deveria ser ignorado, esquecido, silenciado? Essa pergunta, apesar de simples, carrega um peso profundo e pode transformar completamente a forma como você enxerga as Escrituras. Durante séculos, o cânon bíblico, a lista oficial dos livros considerados inspirados, foi motivo de intensos debates, disputas e concílios. E o mais curioso é que a Bíblia não é uma só, ela muda conforme a tradição. A versão católica possui 73 livros, a protestante, 66, e a ortodoxa, em algumas variações, ultrapassa os 80. Isso nos leva a um ponto crucial. Se há diferentes versões da Bíblia, quem excluiu certos textos? E com base em quais critérios foram feitas essas escolhas? Nos primeiros séculos do cristianismo, o Novo Testamento, como conhecemos ainda, não existia. Cartas de Paulo eram compartilhadas entre comunidades, os evangelhos circulavam de forma independente e diversos outros textos cristãos estavam em uso. Alguns eram amplamente respeitados e edificantes. Outros, por apresentarem divergências doutrinárias ou interpretações místicas, geravam desconfiança. Foi nesse contexto que começaram a surgir os concílios, como o de Hipona, 393 d.C., e o de Cartago, 397 d.C., nos quais líderes da igreja se reuniram para definir o que seria oficialmente aceito como escritura. Mas essa seleção foi guiada apenas pelo Espírito Santo, ou também houve influências políticas, interesses humanos e disputas por controle teológico? Muitos textos que hoje chamamos de apócrifos, ou seja, não incluídos no cânon, foram lidos em igrejas primitivas, usados em cultos até citados por pais da igreja, como Orígenes Clemente de Alexandria. Com o tempo, porém, esses escritos foram sendo marginalizados. Alguns por apresentarem teologias consideradas perigosas, outros por desafiarem a autoridade eclesiástica ou a linha doutrinária predominante. A formação da Bíblia, portanto, não foi um processo meramente espiritual, mas uma jornada complexa, marcada por fé, mas também por política, disputas e cultura. E aqui surge uma reflexão essencial. Será que parte da revelação divina ficou de fora da Bíblia que conhecemos? Será que textos que poderiam ampliar nossa compreensão da fé foram deixados para trás por critérios humanos? E, principalmente, será que esses escritos esquecidos ainda têm algo a nos ensinar hoje? Essa pergunta, se levada a sério, pode transformar sua maneira de se relacionar com a palavra. E se você deseja mergulhar ainda mais fundo nessa jornada, clique no link na descrição. Há algo ali que pode renovar sua forma de estudar e viver a Bíblia. Agora, seguimos adiante nesta viagem pelos livros esquecidos da fé cristã. Imagine um livro que retrata o céu e o inferno de forma tão gráfica e impactante que, ao terminar sua leitura, você sente o peso da eternidade em seu coração. Esse livro existiu. Seu nome é o Apocalipse de Pedro, um texto do século I que chegou a ser considerado como inspirado por várias comunidades cristãs da antiguidade. Ao contrário do Apocalipse de João, que foi oficialmente aceito no cânon e se tornou referência escatológica por excelência, o de Pedro caiu no esquecimento, apesar de seu poder espiritual. Suas descrições vivas dos castigos dos ímpios e das recompensas dos justos eram de tal forma intensas que muitos o viam como uma advertência divina aos que negligenciavam a santidade. Mas por que ele foi excluído? A linguagem simples e acessível foi, paradoxalmente, uma das razões. O Apocalipse de Pedro era lido e compreendido facilmente por cristãos comuns, o que desagradava líderes mais intelectualizados. Além disso, ele continha descrições muito literais e até mesmo brutais dos tormentos infernais, algo que começou a causar desconforto à medida que uma teologia mais alegórica e simbólica ganhava espaço entre os teólogos. A autoria também foi posta em dúvida. Embora atribuído ao apóstolo Pedro, muitos estudiosos questionaram se o texto realmente provinha de sua mão ou autoridade direta. Nome de peso da patrística, como Clemente de Alexandria e Orígenes, citaram o Apocalipse de Pedro com respeito. Contudo, vozes influentes como Eusébio de Cesareia o classificaram como ilegítimo e Jerônimo taxou de herético. A Igreja Oriental, por sua vez, preferiu manter o Apocalipse de João como o único livro profético autorizado do Novo Testamento. Assim,
O Apocalipse de Pedro foi sendo empurrado para as margens, até ser completamente banido dos círculos oficiais da fé institucionalizada. Ainda assim, seu impacto espiritual sobrevive, oferecendo uma reflexão dura, mas necessária, sobre justiça eterna. E qual é a lição para nós hoje? O Apocalipse de Pedro pode não fazer parte da Bíblia, mas ecoa verdades que atravessam séculos. Nossas escolhas têm consequências, o juízo é real, a eternidade não é metáfora. Em tempos de mensagens suaves, ele vem como um alerta agudo, talvez justamente por isso tenha sido considerado perigoso. Ele nos chama ao arrependimento, à vigilância, ao temor santo. E se foi rejeitado por incomodar, talvez seja exatamente esse incômodo que precisamos redescobrir em nossa jornada de fé. Em meio às tensões do século I, surgiu um texto ousado que confrontava diretamente as raízes do judaísmo tradicional e oferecia uma leitura radicalmente nova das promessas feitas a Abraão, a Epístola de Barnabé. Muito mais do que uma simples carta pastoral, trata-se de um manifesto teológico que propõe que a lei, os rituais e o templo eram apenas sombras de uma realidade espiritual plena e revelada em Cristo. Escrito entre 70 e 130 depois de Cristo, provavelmente por um autor anônimo, embora atribuído ao companheiro de Paulo, o texto foi amplamente conhecido, debatido por muito tempo considerado edificante, mas foi também explosivo em sua mensagem. Segundo Barnabé, os cristãos, e não os judeus, são os verdadeiros herdeiros da aliança. Essa proposta não era apenas teológica, era profundamente política. A Epístola de Barnabé representa uma das primeiras expressões escritas da chamada teologia da substituição, a ideia de que a Igreja toma o lugar de Israel como povo de Deus. Ao fazer isso, o autor rompe com elementos centrais da identidade judaica, o sábado literal, os sacrifícios, os rituais do templo e até a circuncisão são apresentados como figuras passageiras, símbolos provisórios que apontavam para Cristo. Não é difícil imaginar o impacto que esse discurso causava em comunidades onde judeus e cristãos conviviam lado a lado. Aceitar essa carta como parte do cânon bíblico seria o mesmo que institucionalizar um corte definitivo entre as duas tradições. Além disso, Barnabé confronta diretamente os falsos mestres, aqueles que distorcem o evangelho para manipular e confundir. Ele chama os cristãos à luz, à pureza, à obediência prática e ao amor sacrificial. O texto não é suave, nem condescendente. Ele exige uma fé que se traduz em conduta, algo que, talvez, tenha parecido severo demais para certos grupos eclesiásticos da época. Embora tenha sido citado com respeito por alguns pais da Igreja, seu tom confrontador e sua ousadia interpretativa fizeram com que, aos poucos, fosse sendo deixado de lado. Mas o que essa epístola ainda tem a nos ensinar hoje? Primeiro, que a fé cristã sempre teve de lidar com tensões entre tradição e revelação. Segundo, que há poder na releitura espiritual das Escrituras, quando feita com discernimento e temor. Terceiro, que uma fé que não confronta, não transforma. Barnabé não suaviza a verdade, e talvez por isso tenha sido excluído. Mas sua voz ainda desafia os que estão dispostos a seguir o caminho da luz, mesmo quando ele exige coragem, renúncia e fidelidade incondicional a Cristo. Imagine um relato que não apenas fala sobre o nascimento de Jesus, mas se aprofunda na história de Maria desde antes de sua concepção até o nascimento do Salvador. Estamos falando do chamado Evangelho da Infância de Tiago, um texto que moldou o imaginário cristão por séculos, mesmo estando fora do cânon bíblico. Escrita provavelmente no final do século I ou início do II, essa obra apresenta uma visão detalhada da juventude de Maria, sua consagração no templo, o casamento com José e os eventos sobrenaturais que cercaram o nascimento de Jesus. Embora considerado apócrifo, o Evangelho influenciou profundamente a teologia e a devoção mariana, especialmente dentro do catolicismo oriental e ocidental. Segundo esse texto, os pais de Maria, Joaquim e Ana, eram idosos estéreis até receberem uma promessa divina de que teriam uma filha. Maria nasce por um milagre e é entregue ao templo ainda criança, onde é criada pelos sacerdotes até atingir a idade para o casamento. Ela é então confiada a José, um viúvo idoso, não como marido tradicional, mas como guardião da sua virgindade. Esse detalhe é essencial para a ideia da virgindade perpétua de Maria, um dos dogmas mais debatidos da tradição cristã. O nascimento de Jesus, neste evangelho, ocorre em uma caverna, com a presença de parteiras e sinais celestiais. Salomé,
Uma das parteiras duvida da virgindade de Maria até testemunhar um milagre com os próprios olhos. Por que, então, esse evangelho foi excluído da Bíblia? Há várias razões. Primeiramente, sua autoria, atribuída a Tiago, o irmão de Jesus, é amplamente questionada por estudiosos. Em segundo lugar, o estilo do texto, mais narrativo e simbólico do que teológico, fez com que fosse visto como uma obra de edificação popular e não como doutrina apostólica. Além disso, o conteúdo altamente devocional, com elementos sobrenaturais e místicos, levantou dúvidas entre os teólogos sobre sua credibilidade histórica. Ainda assim, não se pode negar seu impacto. A iconografia cristã, muitas festas litúrgicas e crenças marianas têm raízes nesse evangelho, mesmo que poucas pessoas hoje conheçam sua origem. Entre os textos que quase fizeram parte do Novo Testamento, nenhum esteve tão perto de ser canonizado quanto o enigmático e espiritual Pastor de Hermas. Lido amplamente entre os séculos II e III, esse livro era considerado por muitos cristãos primitivos como uma obra inspirada. Em algumas comunidades, ele era lido durante o culto ao lado das epístolas paulinas. E não por acaso, sua profundidade moral, seu chamado ao arrependimento e suas visões simbólicas dialogavam diretamente com a realidade da igreja que enfrentava perseguições, tentações e heresias. Mas apesar da aceitação inicial, o livro foi gradualmente deixado de fora do cânon oficial. A pergunta é: por quê? Escrito provavelmente entre o final do primeiro século e o início do segundo, o Pastor de Hermas apresenta 3 partes principais: visões, mandamentos e parábolas. Seu autor, identificado como Hermas, talvez o mesmo mencionado em Romanos capítulo 16, versículo 14, se descreve como um ex-escravo romano que passa por uma série de experiências espirituais intensas. Em suas visões, ele é conduzido por uma figura angelical em forma de pastor, que lhe transmite mensagens sobre arrependimento, pureza moral, vigilância espiritual e a necessidade de perseverança em meio à tribulação. Em uma das visões mais simbólicas, a igreja é representada por uma mulher idosa que, aos poucos, se torna jovem novamente, uma imagem de restauração e renovação espiritual. Mas o livro foi perdendo espaço. Um dos principais motivos foi a ausência de uma cristologia clara. Embora Jesus seja mencionado, ele não aparece como figura central da narrativa, e suas funções salvíficas não são exploradas de forma doutrinária. Além disso, o texto enfatiza tanto moralidade prática que alguns teólogos interpretaram sua mensagem como uma defesa de salvação pelas obras, em oposição à doutrina da salvação pela graça, já consolidada nos escritos de Paulo. Também pesou contra o livro o fato de Hermas não ser apóstolo nem discípulo direto de um apóstolo, critério exigido nos concílios que definiram o Novo Testamento. Ainda assim, o Pastor de Hermas foi incluído em códices importantes, como Códices Sináiticos, ao lado de livros canônicos. Irineu, Orígenes e Tertuliano chegaram a citá-lo com respeito. Para eles, tratava-se de uma obra que edificava a fé, fortalecia a ética cristã e ajudava os fiéis a discernirem o certo do errado em tempos difíceis. Em vez de apresentar doutrinas complexas, o texto apelava à consciência, à integridade e à prática do bem. E talvez tenha sido justamente isso, sua simplicidade, sua popularidade e sua ênfase na transformação de vida, que acabou por excluí-lo do cânon. Era, por assim dizer, prático demais, moral demais, terreno demais para um livro que se esperava ser teologicamente elevado. O que aprendemos com ele hoje? Que uma fé que não produz frutos, que não se traduz em arrependimento, vigilância e ação prática, está em risco. O Pastor de Hermas pode não estar na sua Bíblia, mas sua mensagem ainda confronta. Arrependa-se, vigie, persevere. Em um mundo que relativiza o pecado e banaliza a graça, esse antigo texto nos lembra de algo essencial. A salvação é dom de Deus, mas a santidade é nossa resposta diária. E mesmo que tenha sido deixado de fora do livro oficial, Hermas ainda sussurra aos ouvidos atentos. O caminho da salvação passa pela fidelidade cotidiana. Imagine uma igreja dividida, onde líderes legítimos foram depostos por rebeldes e a comunhão entre irmãos foi rompida. Agora imagine uma carta escrita de outra cidade, com palavras firmes, mas cheia de graça, clamando por reconciliação, submissão à liderança espiritual e retorno à humildade cristã. Assim é a primeira carta de Clemente aos Coríntios, um dos mais antigos documentos cristãos fora do Novo Testamento. Escrita por Clemente de Roma,
Provavelmente entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, a carta busca restaurar a ordem em Corinto. Ao fazê-lo, nos oferece uma das mais belas expressões da espiritualidade pastoral dos primeiros cristãos. Clemente não era um apóstolo, mas um líder respeitado da igreja em Roma, considerado por muitos o terceiro bispo daquela cidade, após Pedro e Lino. Ele escreve com autoridade, mas também com mansidão, fundamentando cada apelo em exemplos das Escrituras, na história dos mártires e no próprio exemplo de Cristo. A carta trata de um conflito interno em Corinto, onde presbíteros foram injustamente removidos por facções locais. Clemente exorta os cristãos daquela cidade a restaurarem esses líderes e a buscarem novamente a unidade, a humildade e o amor fraternal. A linguagem que ele usa é impregnada de reverência pelas Escrituras e de profundo zelo pela paz na comunidade. Durante séculos, essa carta foi lida publicamente nas igrejas, ao lado dos evangelhos e das cartas de Paulo. Muitos a consideravam tão edificante e relevante que ela chegou a ser incluída em alguns códices importantes. Pais da igreja, como Orígenes e Eusébio, mencionam a carta com respeito. Seu estilo lembra as epístolas do Novo Testamento e sua doutrina é absolutamente compatível com os ensinamentos apostólicos. Mas então, por que ela não foi incluída na Bíblia? Uma das principais razões está no critério da apostolicidade. Os líderes dos concílios que definiram o cânon estabeleceram que apenas escritos de apóstolos ou de seus discípulos diretos seriam aceitos. Clemente, embora muito próximo da geração apostólica, não fazia parte do círculo original dos 12 e nem reivindicava revelações sobrenaturais como Paulo ou João. Outro fator foi o foco da carta. Ela trata de questões administrativas, disciplinares e pastorais, sem desenvolver doutrinas centrais à fé como a justificação, a encarnação ou a salvação. Para muitos, isso fez com que ela parecesse mais uma exortação piedosa do que uma revelação divina. Mas reduzir essa carta a um simples tratado administrativo seria um erro. A primeira carta de Clemente é um verdadeiro chamado maturidade cristã. Ela nos lembra que a igreja não é movida por preferências pessoais, mas por obediência ao Espírito e respeito à liderança constituída. Em tempo de vaidade, orgulho e rebelião, Clemente fala como um pai que deseja ver os filhos reconciliados. Sua carta é um modelo de como lidar com conflitos internos sem perder a ternura, a firmeza e a centralidade em Cristo. Hoje, mais do que nunca, sua mensagem continua relevante. Em uma era de divisões e disputas doutrinárias, a voz de Clemente ecoa como um convite ao retorno à essência, humildade, unidade e amor. Ele pode ter sido deixado de fora da Bíblia, mas sua carta ainda ilumina os caminhos de uma igreja que precisa, constantemente, lembrar-se de que a verdadeira grandeza está em servir. E talvez, por isso mesmo, suas palavras tenham resistido ao tempo, porque continuam sendo necessárias. Imagine encontrar um evangelho que não narra milagres, nem a crucificação, nem mesmo a ressurreição de Jesus. Em vez disso, ele reúne mais de uma centena de frases ditas por Cristo, algumas conhecidas, outras totalmente inéditas, em um estilo enigmático, quase poético. Esse é o Evangelho de Tomé, um dos textos mais misteriosos e debatidos do cristianismo primitivo. Descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, esse evangelho apócrifo deixou estudiosos em êxtase e teólogos em alerta. Afinal, que tipo de cristianismo é revelado em um texto que apresenta Jesus não como o Salvador que morre por nossos pecados, mas como o Mestre que revela segredos espirituais? O Evangelho de Tomé contém 114 logia, ou ditos, atribuídos a Jesus. Muitos deles são semelhantes aos que encontramos nos evangelhos canônicos, mas outros trazem uma visão completamente distinta. Em vez de narrativas, temos aforismos. Em vez de cruz, temos consciência. O foco do texto é a revelação interior, o autoconhecimento como chave para a salvação. Um dos ditos mais impactantes afirma: se aquilo que tens dentro de ti não estiver contigo, aquilo que está fora de ti te destruirá. Essa ênfase no interior, na busca pessoal, aproxima o evangelho de correntes gnósticas que defendiam a salvação por meio do conhecimento secreto, a gnose. Isso, naturalmente, levantou resistências. Para os líderes da igreja primitiva, a mensagem de Tomé representava um risco. Ao descentralizar a salvação da cruz da comunidade de fé e ao colocá-la na experiência pessoal e na sabedoria oculta, o texto diluía a importância da doutrina apostólica e da estrutura eclesiástica.
Além disso, sua linguagem simbólica dificultava a interpretação uniforme, o que poderia abrir margem para heresias. E havia a questão da autoria. O texto se diz escrito por Dídimo Judas Tomé, o apóstolo que duvidou e depois creu. Mas há consenso entre estudiosos de que ele foi redigido muito tempo depois, provavelmente no segundo século, por um grupo com fortes influências gnósticas. Apesar disso, o Evangelho de Tomé nos ajuda a entender algo essencial. O cristianismo do primeiro e segundo séculos não era uniforme. Existiam correntes diferentes, interpretações distintas sobre quem era Jesus e o que significava segui-lo. Esse evangelho é uma janela para um cristianismo alternativo, que valorizava a sabedoria, o silêncio, a escuta interior e o despertar espiritual. Ele não nega Jesus, mas o redefine como mestre iluminado, que conduz os discípulos à verdade através do autoconhecimento. E o que podemos aprender com isso hoje? Que nossa fé deve ser sólida, mas também reflexiva. Que a tradição nos protege, mas não deve nos cegar. E que a verdade bíblica, quando vivida em espírito e em verdade, resiste a qualquer sombra de confusão. O Evangelho de Tomé pode não estar na Bíblia, mas sua existência nos convida a valorizar ainda mais os evangelhos canônicos, onde Jesus é ao mesmo tempo Mestre, Salvador, Filho de Deus, Senhor da história. E também nos alerta. Em tempo de pluralismo espiritual, precisamos de discernimento para reconhecer a voz verdadeira do bom pastor entre tantas vozes que ainda ecoam do passado. E se você pudesse ter em mãos um manual prático escrito no primeiro século, mostrando como os cristãos primitivos oravam, jejuavam, se reuniam e escolhiam seus líderes? Esse documento existe. Chama-se Didaquê, ou Ensino dos 12 Apóstolos, e é considerado um dos mais antigos textos cristãos fora do Novo Testamento. Descoberto no século XIX, mas usado e conhecido por comunidades cristãs do século I e II, a Didaquê é um verdadeiro tesouro histórico e espiritual. Não é uma carta doutrinária como as epístolas de Paulo, nem uma narrativa como os evangelhos. É um guia direto e pastoral para a vida cristã comunitária. Escrita provavelmente entre os anos 60 e 90 d.C., talvez na Síria ou Palestina, a Didaquê começa com uma divisão clara: o caminho da vida e o caminho da morte. Ela ensina que o caminho da vida é marcado pelo amor a Deus e ao próximo, pela humildade, misericórdia e justiça. Já o caminho da morte está cheio de ganância, violência, idolatria e hipocrisia. Depois, o texto oferece orientações sobre o batismo, preferencialmente por imersão em água corrente, mas permitindo o derramamento quando não houver recursos. Ensina a orar o Pai Nosso 3 vezes ao dia, jejuar às quartas e sextas-feiras, celebrar a Eucaristia com reverência e até identificar falsos profetas ou irmãos interesseiros. A Didaquê também fala sobre a escolha de líderes, o respeito à hierarquia e a importância de manter a comunidade em ordem. Há conselhos práticos sobre como receber viajantes, como agir diante de profetas que se desviam da verdade e sobre a iminência da volta de Cristo. É um texto que revela a estrutura, a disciplina e a fé dos primeiros cristãos em sua forma mais crua e real. Não a sofisticação teológica, mas a sabedoria prática, zelo pela santidade e profunda consciência de que a Igreja é um corpo e deve caminhar em unidade. E por quê, então, um texto tão precioso foi deixado de fora do Novo Testamento? A principal razão é a ausência de autoria apostólica direta. A Didaquê se apresenta como um ensino dos 12, mas não identifica nomes, nem reivindica inspiração profética ou revelação sobrenatural. Além disso, seu conteúdo é mais normativo do que doutrinário. Jesus é mencionado, sim, mas não se desenvolve nenhuma teologia cristológica ou soteriológica aprofundada. Para os concílios que definiram o cânon, isso pesou contra sua inclusão, embora o texto tenha sido amplamente lido e respeitado por gerações. O que a Didaquê nos ensina hoje? Que a fé cristã não é feita apenas de grandes revelações e discursos inspirados, mas também de práticas diárias que moldam nosso caráter e nossa comunhão. Ela nos convida a viver com coerência, a cultivar hábitos santos e a manter a simplicidade do Evangelho em tudo que fazemos. Em um tempo em que muitos cristãos buscam apenas experiências extraordinárias, a Didaquê nos relembra do valor da rotina espiritual, da oração fiel, do jejum discreto, da obediência prática e do serviço humilde. E talvez, justamente por valorizar tanto o ordinário, ela tenha sido esquecida.
Mas para quem deseja seguir Jesus de verdade, cada linha desse texto ainda ressoa como uma instrução viva dos primeiros passos da Igreja. Poucos textos apócrifos geraram tanta controvérsia e fascínio quanto o chamado Evangelho de Maria. Mais do que um evangelho alternativo, ele é um documento que levanta uma pergunta incômoda: qual o verdadeiro lugar da mulher na liderança espiritual da Igreja? Atribuído a Maria Madalena, datado entre os séculos II e III, esse texto foi descoberto em fragmentos, parcialmente preservado em cópias em copta e grego. E o que ele apresenta é surpreendente. Maria, não Pedro, é quem conforta e orienta os discípulos após a ressurreição de Jesus. Ela relata visões e ensinamentos que teria recebido diretamente do Mestre e que provocam resistência entre os próprios apóstolos. No centro do texto, temos um momento de tensão. Enquanto os discípulos estão desanimados e temerosos após a partida de Cristo, é Maria quem se levanta e compartilha palavras de encorajamento e sabedoria. Ela afirma ter recebido revelações espirituais que vão além do que os outros ouviram. Pedro, então, questiona sua autoridade e expressa dúvidas de que o Senhor teria confiado a ela tais ensinamentos. É Levi quem intervém e repreende Pedro, dizendo: se o Salvador a tornou digna, quem somos nós para rejeitá-la? Essa cena não é apenas um eco de conflitos internos na igreja primitiva, mas um reflexo de debates que ainda hoje dividem opiniões sobre o papel da mulher no ministério cristão. Por que esse evangelho foi rejeitado? Em primeiro lugar, porque rompe com a estrutura patriarcal dominante nos concílios eclesiásticos que definiram o cânon. Ele apresenta uma mulher como protagonista espiritual, com autoridade para ensinar e liderar. Em segundo lugar, o conteúdo do texto carrega forte influência gnóstica. Há ênfase na revelação interior, na libertação da alma, na superação dos poderes que nos prendem neste mundo material. Cristo é retratado não como redentor por meio da cruz, mas como mestre que conduz à iluminação espiritual. Não há menção à crucificação, ressurreição física ou sacramentos. Tudo isso conflita com a teologia ortodoxa estabelecida nos concílios dos séculos IV e V. Ainda assim, o Evangelho de Maria traz à tona uma questão essencial. A fé pode ser moldada por estruturas de poder humano, ou Deus escolhe livremente seus instrumentos, homens e mulheres, para comunicar sua verdade. Maria Madalena, nos evangelhos canônicos, foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Foi enviada por ele aos apóstolos. Nunca foi chamada de apóstola, mas agiu como uma. Ao longo da história, porém, sua imagem foi sendo distorcida, associada à prostituição, à queda, ao escândalo. O Evangelho de Maria tenta restaurar sua voz, sua autoridade, sua dignidade espiritual. Hoje, ao lermos esse texto com discernimento, podemos extrair ensinamentos profundos sobre coragem, escuta espiritual e obediência à revelação. Não para substituir as Escrituras, mas para reconhecer que Deus fala onde quer, com quem quer, como quiser. E talvez, se Maria foi silenciada por concílios, seu evangelho ainda fale com aqueles que têm ouvidos para ouvir. A pergunta que fica é: ainda estamos ignorando vozes que Deus levantou? Ainda resistimos a profetas por causa de seus perfis? O evangelho de Maria, mesmo fora do cânon, permanece como um espelho, refletindo as tensões humanas e a liberdade divina. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez, agora, você esteja com mais perguntas do que respostas, e isso é bom. Porque a fé viva começa na sede por compreender. Ao longo dos capítulos anteriores, exploramos textos que foram rejeitados pelos concílios, ignorados pelos compiladores do cânon e esquecidos por gerações. Mas mesmo fora da Bíblia, eles continuam a ecoar. E a pergunta que paira é: será que temos lido apenas parte da revelação? Será que vozes importantes da igreja primitiva foram silenciadas por disputas teológicas, políticas ou culturais? E, acima de tudo, será que Deus ainda deseja nos ensinar algo através desses escritos antigos? O Apocalipse de Pedro nos mostrou que o juízo eterno não é apenas doutrina, mas um chamado à responsabilidade. A epístola de Barnabé nos desafiou a olhar para a lei com discernimento espiritual. O Evangelho da infância de Tiago revelou como a devoção popular pode mudar a fé de gerações. O pastor de Hermas nos lembrou que arrependimento e vigilância são fundamentos da vida cristã. A carta de Clemente nos ensinou a importância da unidade e da submissão pastoral. O Evangelho de Tomé trouxe à tona a tensão entre o misticismo e a doutrina.
A Didaquê nos convocou à prática diária da fé. E o Evangelho de Maria? Esse nos fez lembrar que Deus levanta quem Ele quer, inclusive mulheres, para serem porta-vozes de sua vontade. Nenhum desses textos substitui as Escrituras Sagradas. Eles não têm a autoridade do cânon, nem a inspiração direta que reconhecemos nos livros bíblicos. Mas são registros históricos, testemunhos de fé, reflexões de homens e mulheres que também buscavam seguir a Cristo. Eles mostram que a Igreja nasceu plural, que a tradição cristã é mais rica do que imaginamos e que a formação do Novo Testamento foi um processo marcado tanto por fé quanto por humanidade. Por isso, este vídeo não termina com um ponto final, mas com um convite. Um convite à humildade intelectual, à sede por conhecimento bíblico, ao discernimento espiritual. Que você volte às Escrituras com novos olhos, mais atentos, mais maduros, mais sedentos por entender não apenas o que está escrito, mas o que está por trás de cada escolha, de cada exclusão, de cada concílio. E que, ao fazer isso, o Espírito Santo te conduz à verdade que liberta, à palavra que transforma e à sabedoria que edifica. E se esse conteúdo tocou seu coração, se abriu sua mente para algo novo, não saia daqui sem agir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que ama estudar a palavra. Comente aqui embaixo qual desses livros mais te impactou. E acima de tudo, se você sente que Deus está te chamando a crescer ainda mais no conhecimento da verdade, clique agora no link que está na descrição. Ali você vai encontrar algo que pode mudar sua jornada com Deus. Porque, mesmo fora do cânon, essas vozes antigas ainda falam. E talvez seja a hora de ouvi-las com reverência, responsabilidade e fome pela verdade eterna.